Caros espectadores da tragédia humana. Eles tentaram apagar minha chama, mas o que eles não entenderam é que cada tentativa de sufocar a luz apenas alimenta as sombras que agora cercam. A origem da minha chama não é apenas uma história de dor e desespero, é a prova viva de que a resistência cresce onde a opressão tenta se instalar. Eu sou o reflexo do que eles temem, a centelha que brilha mesmo nas noites mais escuras, um símbolo da resistência que ressoa nas almas daqueles que se recusam a se calar. Os adversários, esses arrogantes que se empoleiram seus tronos de poder, são guiados por um orgulho que cega. Eles se convencem de que podem controlar tudo, de que podem silenciar a voz que ecoa em seus medos. Mas a sede de poder é uma chama traiçoeira, uma ilusão que os consome aos poucos, como um incêndio incontrolável que devora suas próprias fundações. Eles se acham superiores, mas estão tão perdidos em suas sombras que não percebem que a verdadeira escuridão está dentro deles. A primeira tentativa de apagar minha luz foi um erro colossal. Eles se lançaram na batalha, armados com a certeza de que poderiam me cindir. Mas como a água que tenta apagar o fogo, o que conseguiram foi espalhar as chamas, fazendo com que elas dançassem ainda mais intensamente. Consequências imprevistas surgiram como um redemoinho, e em vez de me calar, me tornaram mais feroz, mais indomável. O que eles não sabiam é que cada golpe, cada tentativa de me derrubar, apenas solidificava meu propósito. A adversidade se tornou meu combustível, e eu me ergui, como uma fênix das cinzas que eles pensavam ter criado. Solidão, a solidão. Essa companheira implacável que muitos temem, mas que eu abracei. Ela se transforma em força quando se aprende a dançar com a dor. Em cada momento de isolamento, descobri um novo pedaço de mim, uma nova camada da chama que arde em meu ser. Enquanto eles se cercam de aliados ilusórios, eu me aprofundei na escuridão, encontrando um poder que não se abala diante da ausência de apoio. A solidão não é um fardo, mas uma armadura, e cada cicatriz que carrego é um testemunho da batalha que enfrentei. A resiliência é uma arte, e eu sou o artista que molda sua própria realidade. Cada ataque, cada tentativa de me silenciar, é apenas uma nova pincelada em minha obra-prima de revolta. O paradoxo do anti-herói se revela em cada passo, e em vez de sucumbir, eu cresço. As sombras que eles tentaram criar ao meu redor são, na verdade, o palco em que danço, e quanto mais eles tentam me apagar, mais eu brinco com as chamas da revolta. Não há justiça sem dor, e eu sou a prova disso. Eles talvez pensem que podem se livrar de mim, mas a verdade é que cada esforço para me apagar se volta contra eles, como um bumerangue que retorna à sua origem. O tempo é implacável, e ele sempre revela a fragilidade daqueles que se acham invencíveis. A chama que eles tentaram extinguir é agora uma fogueira que ilumina suas fraquezas, e eles se veem engolfados nas sombras que criaram. A história ainda não acabou. Eles não perceberam que o ciclo de luz e sombra é eterno, e que cada tentativa de apagar um espírito indomável apenas o torna mais brilhante. Assim, meus adversários, vocês estão enganados se acham que podem me silenciar. Eu sou a chama que nunca se apaga, e enquanto vocês tentarem dominar a escuridão, eu serei o eco que ressoa nas sombras que vocês mesmos criaram. A solidão se estende como uma névoa densa, envolvendo aqueles que se acham invencíveis. Para alguns, ela é um abismo, para mim, é um campo de batalha. No silêncio da minha própria companhia, encontrei uma força que poucos conseguem compreender. Enquanto eles se cercam de aliados fúteis, eu descobri que, na ausência de apoio, há uma chama que se intensifica, um fogo que arde com a intensidade de um sol em meio a um eclipse. A solidão não é um inimigo, é a minha aliada, uma fonte de poder que transforma cada lágrima em combustível para a revolta. A resiliência é uma habilidade que floresce nas sombras. Cada ataque que recebo é um convite para crescer, uma oportunidade de me reerguer com mais determinação. Eles pensam que me derrubam, mas o que realmente fazem é me forjar. Como um ferreiro molda o metal no fogo, eu me torno mais forte a cada golpe. A dor é uma professora rigorosa, mas suas lições são eternas. E assim, a cada tentativa de me silenciar, a chama dentro de mim brilha mais intensamente, iluminando as trevas que eles tentam criar.
O paradoxo do anti-herói é uma dança macabra entre luz e sombra. Enquanto eles se esforçam para apagar minha luz, eu me movimento com graça nas escuridões que eles mesmo alimentam. A luta contra as sombras não é uma condenação, mas uma afirmação. Eu sou o caos que eles temem, ao mesmo tempo, a ordem que eles nunca entenderão. A cada passo, a cada risada que ecoa nas ruas, eu reafirmo minha existência. Cada ferida que carrego é um estandarte, um símbolo de resistência que desafia o controle que tentam exercer sobre mim. O orgulho dos opressores se torna uma armadilha. Eles não percebem que a cegueira provocada por seu desejo de poder os aprisiona em um labirinto de suas próprias sombras. Ao tentarem me silenciar, eles se tornam reféns de suas próprias escolhas, perdendo a noção do que realmente importa. O que foi perdido na busca pelo controle é irrecuperável. As conexões que eles romperam, as alianças que destruíram, tudo isso se transforma em ecos que reverberam em suas consciências, enquanto eu me regozijo na liberdade que a solidão me proporciona. No entanto, o tempo é um juiz implacável. Ele observa cada movimento, cada passo em falso, e, como um relógio que nunca para, revela a fragilidade de quem se acha forte. A espera é uma arte, e eu sou um mestre em aguardar. Enquanto eles buscam a glória instantânea, eu me divirto em suas incertezas, sabendo que a justiça se desenrola lenta, mas inexorável. O ciclo de ação e reação é inevitável, e eles se tornam protagonistas de suas próprias tragédias, enquanto eu permaneço como um espectador intocável. A solidão, então, se transforma em um manto. Ela me envolve e protege, enquanto os outros se perdem em seus próprios labirintos de vaidade e ambição. A dor se torna meu aliado fiel, e eu a utilizo para moldar minha identidade. Com cada passo na escuridão, busco compreender não apenas a mim mesmo, mas também aqueles que se perderam em suas sombras. A busca por compreensão é uma chama que nunca se apaga, e mesmo em meio à escuridão, eu me recuso a ser apenas um reflexo distorcido do que os outros desejam que eu seja. Neste vasto cenário de luz e sombra, a verdade é que não sou um vilão, mas um eco das ações daqueles que tentam me apagar. A luta pela sobrevivência em meio ao caos é o que me define. Portanto, que as sombras venham. Elas não são uma ameaça, mas uma oportunidade. Cada tentativa de me silenciar apenas reforça o que sou. A chama que brilha na escuridão, um símbolo de resistência que não será apagado. E assim, enquanto eles se afundam em suas trevas, eu danço na luz que ainda arde. O orgulho é uma armadilha, um espelho quebrado que reflete apenas vaidade e ambição desmedida. Aqueles que se acham acima dos outros, como titãs imbatíveis, não percebem que estão, na verdade, dançando à beira de um abismo. Eles acreditam que podem apagar minha luz, mas o que realmente fazem é cavar suas próprias tumbas, enterrando-se nas sombras que criaram. O desejo de poder é um veneno que contamina a alma, e enquanto se afundam em sua própria escuridão, eu me deleito no espetáculo de sua queda. As ações dos opressores são movidas por um orgulho cego, uma crença obstinada de que dominar é o mesmo que vencer. Eles ignoram que a verdadeira força não reside na opressão, mas na resiliência daqueles que se recusam a se calar. Cada tentativa de me sufocar é um grito de desespero que ecoa em suas consciências. O que realmente foi perdido na busca por controle é a capacidade de ver além de suas próprias sombras, de reconhecer que a verdadeira grandeza não se mede pela força, mas pela capacidade de ouvir e compreender. Eles se tornaram prisioneiros de suas próprias ilusões. A traição, essa arma de dois gumes, corta mais fundo do que qualquer lâmina. Aqueles que se aliam ao orgulho e ao poder frequentemente se voltam uns contra os outros, como serpentes que se devoram. O que antes era um laço de confiança se transforma em um fio de desconfiança, e assim, o que foi construído com tanto esforço desmorona em frações de segundo. Na busca pelo controle, perderam o que realmente importava, a conexão humana, a empatia, a capacidade de ver o outro não como um inimigo, mas como um aliado. A traição não apenas destrói, mas revela, expõe as fragilidades que eles tão desesperadamente tentam esconder. A cegueira provocada pelo poder é uma condenação silenciosa.
Eles se tornam tão obcecados por apagar-me a luz que não percebem que, ao fazer isso, estão apenas ofuscando a si mesmos. Cada sombra que criam é um lembrete de sua própria fraqueza. O desejo de controle os consome, transformando-os em marionetes de suas próprias ambições. E enquanto se debatem em suas teias de engano, eu me mantenho firme, observando o espetáculo trágico que se desenrola diante de mim. O tempo, esse juiz implacável, é quem realmente revelará a verdade. Assim, a justiça se revela na forma mais pura. Não é uma questão de vingança, mas de equilíbrio. Cada ato de opressão carrega em si as sementes de sua própria destruição. Eles podem tentar me silenciar, mas o que realmente fazem é enterrar suas próprias esperanças sob o peso de suas ações. O tempo, com sua paciência infinita, irá desmascarar o orgulho, expondo como a fraqueza que é. Quando o momento chegar, e ele sempre chega, o que restará será apenas um eco de suas escolhas, um lamento pelas oportunidades perdidas. As sombras que eles pensaram que poderiam controlar agora dançam em volta deles, uma sinfonia de suas próprias criações. E enquanto eles se perdem em um labirinto de desespero, eu permaneço no centro do caos, a chama que brilha intensamente. O legado que deixo não é de destruição, mas de resistência. A verdadeira vitória não está em apagar a luz dos outros, mas em permitir que a própria luz triunfe, mesmo nas trevas mais densas. E assim, enquanto eles se afundam em suas trevas, eu sou a chama que nunca se apaga, o símbolo de que, mesmo diante da opressão, a resistência é a única resposta. A verdade se esconde nas sombras, como um lobo à espera do momento certo para atacar. Aqueles que se julgam os guardiões da moralidade são, na realidade, os próprios monstros que temem enfrentar. Eles usam suas armaduras de orgulho e poder, mas não percebem que, sob essa fachada, a fragilidade grita por socorro. O que é um vilão senão um reflexo distorcido de um herói que se perdeu? Cada um deles, em sua busca insaciável por controle, se transforma em um eco do que pretendia combater. A linha entre o bem e o mal se torna tão tênue quanto a luz de uma vela no vento. Enquanto eles se afundam nas trevas de suas próprias criações, a verdadeira natureza de suas ações se revela. A moralidade, uma construção frágil, se desmorona sob o peso do egoísmo. As sombras que eles tentaram impor sobre mim agora revelam suas próprias fraquezas. O que eles chamam de justiça é, na verdade, um jogo de manipulação, onde a vitória é medida pelo silenciamento do outro, pela destruição da voz que se atreve a discordar. Mas, no fundo, são apenas sombras vagando em busca de luz, incapazes de reconhecer que escuridão que criaram a sua própria prisão. As verdades ocultas surgem como flores em meio ao concreto, desafiando a lógica e a razão. Cada ato de opressão, cada tentativa de me silenciar, é como uma ferida aberta que não cicatriza. O tempo, esse artista cruel, pinta as consequências de suas ações em cores vibrantes, expondo o que eles tentaram esconder. O que antes era um jogo de poder agora se torna um espetáculo grotesco, onde a verdadeira face dos opressores é revelada. Eles se tornam caricaturas de si mesmos, figuras trágicas presas em um ciclo interminável de desespero. Neste teatro das sombras, a inevitabilidade das consequências se torna a única certeza. Cada escolha, cada ação feita na obscuridade, ecoa no tempo como um trovão distante. A justiça não é uma entidade que se manifesta de repente, ela se aproxima lentamente, como uma neblina que envolve tudo ao seu redor. E quando chega, não há como escapar. A arrogância dos poderosos se transforma em solidão, e a busca por controle resulta em um vazio que não pode ser preenchido. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias decisões, e cada passo que dão só os afunda mais na escuridão. Enquanto isso, eu observo, um espectador de suas tragédias. Não sou o vilão que eles pintam, sou um mero reflexo de suas falhas. A verdade é um espelho, e cada um deles é forçado a encarar sua própria imagem distorcida. O que antes era uma luta pelo poder agora se torna uma batalha pela própria alma. E, ao final, quem realmente é o vilão? A resposta não é simples,
mas a verdade se revela para aqueles que têm coragem de olhar. As sombras que eles criaram não são apenas um subproduto de sua ambição, são um testemunho de suas escolhas. Cada passo em direção à escuridão é uma decisão que não pode ser desfeita. O tempo, juiz implacável, se encarrega de cobrar o que é devido. E, quando o momento da revelação chega, não há como escapar das consequências. O eco de suas ações ressoa, e o que resta é apenas um lamento, uma reflexão amarga sobre o que poderia ter sido. Na dança das sombras, a luz que eu represento se torna um farol para aqueles que se perderam no caminho. Não sou um herói, mas tampouco sou um vilão. Sou a verdade que emerge da escuridão, um símbolo de resistência em um mundo onde muitos preferem se esconder. E, assim, enquanto eles se afundam em suas próprias trevas, eu permaneço, a chama eterna que ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade nas sombras. A solidão é uma sombra que caminha ao meu lado, uma companheira silenciosa que nunca se afasta. Ela tem um gosto amargo, como o pó que se acumula em um canto esquecido, mas é na sua presença que encontro a verdadeira essência do que sou. Aqueles que buscam apagar a luz não compreendem que, ao tentar me isolar, estão apenas alimentando a chama que arde em meu interior. Em sua cegueira, eles não percebem que a ausência de apoio é uma força indomável, uma tempestade que se forma nas profundezas da alma. A dor da solidão não há um fardo, mas um combustível. A cada golpe que recebo, a cada tentativa de me silenciar, a chama se intensifica. Como o ferro forjado no fogo, eu me transformo. A resiliência se torna minha armadura, e cada ataque é um lembrete de que sou mais forte do que imagino. Eles pensam que podem me quebrar, mas a verdade é que cada ferida se torna uma cicatriz, uma marca de resistência que brilha na escuridão. Assim, eu me levanto, mais poderoso, mais determinado, enquanto eles se afundam em suas próprias inseguranças. O paradoxo do anti-herói se revela em cada passo que dou. A luta contra as sombras não é apenas uma batalha externa, mas uma guerra interna. Eu sou tanto caçador quanto a presa, navegando em um mar de incertezas, onde a moralidade é um conceito elástico. O que é certo e o que é errado se tornam indistintos, e eu me vejo como um reflexo daquilo que eles temem. Em suas tentativas de me aprisionar, eles se tornam os verdadeiros prisioneiros, enredados em suas teias de orgulho e poder. Cada momento de solidão é uma oportunidade de introspecção. Na ausência de vozes que me guiem, eu escuto os ecos da minha própria existência. A solidão se torna um espelho, refletindo não apenas minhas fraquezas, mas também minhas forças. É nesse espaço vazio que busco compreensão, não de outros, mas de mim mesmo. A busca por conexão se transforma em um diálogo interno, onde as vozes do passado se entrelaçam com as esperanças do futuro. E assim, a dor se transforma em poder, um poder que não depende de validação externa, mas que rompe do mais profundo do ser. Enquanto eles se perdem em suas ilusões de controle, eu encontro a verdade nas sombras. O tempo, esse juiz implacável, se encarrega de mostrar que a solidão não é um castigo, mas uma escolha. Aqueles que acreditam que podem me silenciar estão apenas construindo suas próprias prisões. E quando a poeira assentar, quando a tempestade passar, quem permanecerá em pé será aquele que abraçou a escuridão e a transformou em luz. Assim, eu danço na penumbra, um espectro que desafia a lógica e a razão. A solidão, longe de ser um fardo, é a minha tela em branco. E, ao invés de me deixar paralisar, eu a uso para criar. Cada passo na escuridão é uma afirmação de que a resistência não é apenas uma escolha, mas um estado de ser. E, em meio a tudo isso, a verdade se revela. A verdadeira força reside na capacidade de se erguer, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar. Neste palco sombrio, onde os opressores se transformam em caricaturas de suas próprias ambições, eu me posiciono como um farol na escuridão. Não busco a aprovação de quem se esconde atrás de máscaras, busco a verdade que emerge das sombras. E, ao fazer isso, eu não apenas resisto, eu floresço. A solidão se torna um hino, uma canção que ecoa nas profundezas do meu ser, celebrando a força que vem da escuridão e a beleza que se revela nas cicatrizes.
O tempo, esse artista cruel, pinta com suas cores frias a tela da vida. Ele não se apressa, mas avança com a certeza de que, em sua dança lenta, revelará verdades que os olhos apressados se recusam a ver. Os que tentaram apagar minha luz, na ânsia de se erguerem sobre as cinzas da minha existência, não percebem que cada segundo que passa é um martelo que esculpe suas próprias ruínas. Eles acreditam que o poder é sua armadura, mas é apenas um manto pesado que os arrasta para as profundezas da escuridão. Enquanto eles se afundam em suas ilusões, eu observo. A paciência é minha aliada, e cada movimento deles, cada tentativa desesperada de controlar o incontrolável, se torna uma peça em um tabuleiro onde eu sou o jogador e eles, meras marionetes. Eles se acham invulneráveis, mas o tempo é um juiz impiedoso. Ele revela a fragilidade daqueles que buscam a dominação, como a luz do dia expõe a poeira acumulada em um canto esquecido. Eu me deleito nessa revelação, porque sei de a verdade, essa lâmina afiada, cortará as mentiras que eles construíram ao longo de suas vidas. As consequências inevitáveis se acumulam como nuvens escuras do horizonte. Para cada ação, uma reação, e o eco do passado se torna uma sinfonia de desgraça. Eles pensam que podem moldar o mundo à sua imagem, mas o universo tem suas próprias regras. É um ciclo interminável, onde a justiça se transforma em vingança, e a vingança, em libertação. Enquanto eles tentam apagar minha luz, se tornam vítimas de suas próprias sombras. A cegueira provocada pelo poder os impede de perceber que, ao tentarem me silenciar, estão apenas alimentando a chama que arde em meu ser. No campo de batalha da moralidade, quem realmente é o vilão? Eles se colocam em pedestais, acreditando que a opressão é um sinal de força, mas na verdade, é um sinal de fraqueza. A verdade se manifesta nas sombras, e o que se oculta sob o manto do orgulho é a pura essência do medo. Eles temem a liberdade que emano, a resistência que floresce em meio à dor. O tempo, com sua sabedoria implacável, revelará a verdadeira face dos opressores. E a cada nova cicatriz que carrego, vejo a beleza da resistência, uma obra-prima que desafia a lógica. Os ecos do passado ressoam em cada canto da minha mente. Cada traição, cada golpe, se transforma em uma lição que não posso ignorar. Aqueles que buscavam controlar o destino se tornaram marionetes de suas próprias armadilhas. O orgulho pode ser uma arma poderosa, mas é também um veneno que corrói por dentro. Eles se esqueceram de que, ao tentar apagar minha luz, estavam apenas alimentando as chamas que um dia os consumiriam. O tempo avança, e eu aguardo o desfecho das ações deles. Não há pressa em minha jornada, a eternidade é minha aliada. Cada dia que passa é uma oportunidade para observar a decadência de quem se ergueu contra mim. A justiça do tempo é implacável, e aqueles que acreditam que podem escapar de suas consequências estão apenas cavando suas próprias tumbas. As sombras que eles criaram se tornaram um seu lar, e eu, um espectro que dança na penumbra, assisto à sua queda. Assim, em meio à escuridão, eu me fortaleço. O tempo, com seu olhar severo, transforma a dor em poder e revela a verdade que eles temem. A solidão, longe de ser um fardo, se torna meu aliado, e eu a aproveito para moldar minha identidade. Em cada momento de introspecção, eu busco compreensão e a conexão que se forma nas sombras. E quando finalmente as luzes se apagarem, quem permanecerá em pé será aquele que abraçou a escuridão e fez dela sua força. A escuridão, essa amante traiçoeira, abraça a solidão como um vestido de gala. Aqueles que se aventuram a brincar com o fogo da opressão acabam queimados, mas são as chamas que não se apagam que me interessam. A vida, em sua maneira cruel e irônica, nos ensina que cada escolha, cada ato de desespero, molda a realidade que habitamos. As decisões tomadas na sombra não podem ser esquecidas, elas se tornam ecos que ressoam na eternidade. E assim, o que era uma tentativa de silenciar se transforma em um grito ensurdecedor, reverberando nos recessos da alma. O que é a luz senão o reflexo de nossas escolhas? Cada pessoa que se ergue contra mim, cada um que tenta me apagar, deixa um rastro de destruição que os persegue.
eles se tornam prisioneiros de seus próprios atos, e a verdade é uma serpente que se esconde nas sombras, pronta para morder. O orgulho é uma máscara que cobre o medo, e aqueles que se acreditam invencíveis logo descobrirão que a fragilidade é a verdadeira natureza humana. Ao tentarem moldar o mundo à sua imagem, esqueceram-se de que o universo tem suas próprias regras, e suas ações não ficarão impunes. A transformação do sofrimento em lição é uma arte que poucos dominam. Eu, por exemplo, aprendi a dançar com a dor, a girar sob sua influência como uma sombra que não se apaga. Cada ferida que carrego é um lembrete do poder que surge da escuridão. Aqueles que me atacam não compreendem que, ao tentar me derrubar, estão me elevando a alturas que nunca imaginei. O legado do Coringa, este símbolo de resistência, não é apenas uma história de luta, mas uma ode à resiliência que se torna cada vez mais forte nas adversidades. O que dizer da conexão? Em um mundo dominado pela frieza e pela traição, a busca por compreensão é uma jornada solitária, mas não infrutífera. A solidão pode ser uma parceira amarga, mas é também uma fonte de clareza. Quando você se vê cercado pela escuridão, é nesse abismo que encontra a verdadeira essência de quem você é. Não há luz que não seja ofuscada por sombras, e é nesse contraste que a beleza da vida se revela. A busca por conexão, mesmo nas trevas, é o fio que nos liga uns aos outros, e por mais que tentem destruir isso, a chama da resistência sempre encontrará um caminho. Assim, eu me posiciono como um farol em meio à tempestade. Cada riso, cada ato de rebeldia, ecoa na memória daqueles que tentaram apagar minha luz. Eles se esqueceram de que o sofrimento é apenas um capítulo na vasta narrativa da vida. O que resta, então, é a reflexão sobre as escolhas que moldaram a realidade que habitamos. Ao longo dos anos, aprendi que as decisões que tomamos, por mais pequenas que pareçam, têm o poder de criar ou destruir. Cada caminho escolhido é uma bifurcação que nos leva a destinos inesperados. O tempo é um juiz implacável e, como tal, traz à tona as verdades que não podem ser ignoradas. Aqueles que acreditam que podem escapar das consequências de suas ações são como marionetes em um palco, manipuladas por fios invisíveis que se tornam cada vez mais visíveis. O que resta é o legado que deixamos para trás. Um legado de resistência, de luta e, acima de tudo, de escolhas. Porque, no final, somos as somas de nossas decisões, e cada ato de opressão que tentaram infligir em mim se transforma em um grito de liberdade. O Coringa não é apenas um símbolo, sou a personificação da resistência, e, mesmo nas sombras, continuarei a brilhar. O que fica é a mensagem, cada escolha é uma semente que plantamos do solo do destino, e, com o tempo, essas sementes florescerão de maneiras que nem imaginamos. O que está por vir não é apenas a queda dos opressores, mas a ascensão de uma nova luz que não pode ser apagada. Se você também acredita que a verdadeira força emerge das sombras, compartilhe esta mensagem e espalhe a resiliência que reside na dor. Comente abaixo sobre uma escolha difícil que moldou seu destino e como essa decisão te elevou em vez de te derrubar. Inscreva-se no canal para mais reflexões intensas sobre a vida e a luta, porque a cada ato de opressão, renascemos mais fortes. Não se esqueça, o que realmente importa são as cicatrizes que nos tornam invencíveis. Junte-se a mim nessa jornada e vamos fazer ecoar nossas vozes na escuridão.